Olá, semioticistas. Ainda tratando sobre a figuratividade e a relação com a veredicção, hoje nós vamos analisar ou comentar, fazer uma análise da desiconização, que é um dos elementos presentes no fragmento que nós vimos no vídeo anterior do texto Intervenção do Henri Michel. Então nós vimos que podem depender desse texto três elementos constitutivos que se manifestam no texto. Então, primeiro é essa desiconização, da qual trataremos hoje. Bom, a singularidade da escrita do Michel assenta essencialmente não sobre a denegação de um universo figurativo referencializável, como fizeram os poetas surrealistas, ou seja, as figuras do mundo, afinal, estão ali dispostas no discurso. Mas essa singularidade da escrita de Michel, ela é sobre a introdução de uma dúvida fundamental quanto à sua confiabilidade. Ao proceder por tal modulação do crer, há uma sutil desrealização desse universo. Ela se situa e nos situa na intersecção do sensível e do figurativo, no momento vacilante do figurável. E esse abalo no edifício da figuração é gerado por um estado passional, no caso ambíguo, que é o tédio. Com efeito, este se aplica simultaneamente ao horizonte doxológico de Honfleur, a cidade, mencionada no fragmento, no texto, os valores sociais comuns e as opiniões partilhadas pelos habitantes e os turistas, e ao que nós poderíamos denominar de doxo, que são os valores elementares do crer perceptivo, horizonte do próprio sentir e perceber. Então, dentro dessa desiconização, nós falaremos de três aspectos. Primeiro, da figuratividade e os valores sociais. Segundo, da figuratividade e as valências perceptivas. Terceiro, desse tédio, mencionado e claramente expresso no fragmento lido. Então, sobre a figuratividade e valores sociais, para o primeiro, que é o horizonte figurativo doxológico, certas figuras estabelecem isotopias espaciais e atoriais que constituem o sistema normativo de referência ao qual a visão comum está convidada a moldar-se. A cidade de Honfleur, a praça do mercado, os turistas, as eclusas, a Grand Place, os honfleurenses, emolduram as ações estereotipadas do ator social. Os blocos de comportamentos sedimentados pelo hábito daquela cidadezinha de pescadores de camarões e mexilhões. Programas e percursos previsíveis se delineiam fora de qualquer assunção particular como automatismos. O sujeito social, inserido nos produtos do uso, sabe sua lição, como diria Coquet, ou seja, é uma figura do não sujeito. Ora, o abalo do sentido, até então imobilizado, e por conseguinte, a colocação em xeque da axiologia figurativa estabelecida, realizam-se por um remonte ao sensível, como a um lugar da própria percepção em que a apreensão do sentido é anterior aos valores sociais nele investidos. Estes, consequentemente, ficam em suspenso
antes de serem submetidos à prova da sensibilização que pressupõe. Esse processo geral da axiologia, que pressupõe a intervenção do sensível, pode ser comparado à tese segundo a qual as relações entre estética e ética, e mais precisamente a subordinação da ética à estética, seriam firmadas na ressensibilização dos valores. Assim, o estudioso Fontanille escreve o seguinte: para desestabilizar as normas morais ou inventar outras, é necessário recomeçar pelo sentir, captar esse momento em que a escolha é tornada sensível e bela e basear-se não sobre o que o sujeito sabe da axiologia, mas sobre o que ele percebe dela nos objetos. E é assim que o mundo dos valores retoma contato com a emergência sensível das formas significantes e reencontra seu foco fundador com o surgimento do sentido na percepção e liga-se, de fato, ao plano de fundo fenomenológico que lhe condiciona o advento. Eis a primeira justificativa da intervenção, ou seja, remontar até a percepção em si própria para agir sobre o mundo dos valores coletivos. Sobre o segundo aspecto, a figuratividade e as valências perceptivas, a segunda manipulação do crer, paralela à primeira, já diz respeito ao sujeito individual e à sua própria competência perceptiva. Quando ele diz: postava-me perante as coisas e paisagens e as deixava agir. Basta, agora intervirei. Revolta do sujeito contra as figuras do mundo sensível. A análise dos objetos visuais mostrou que um crivo de leitura do mundo natural era necessário para transformar os objetos visíveis em figuras iconizáveis, assim permitindo sua identificação e seu reconhecimento numa representação figurativa. Compreende-se, no caso, que tal crivo de leitura é também simultaneamente um crivo de sensibilização. O afeto é indissociável da percepção em si mesma. Nessas condições, a cisão entre o sujeito e as figuras na percepção, implicada pelo estar perante e pelo deixar agir, pode ser interpretada da seguinte maneira: o sujeito já não reconhece nos objetos as valências, ou seja, as condições de existência e aparecimento dos valores, capazes de sensibilizá-lo para que ele as transforme em valores efetivos. A narrativa em cena é uma disfunção da apropriação perceptiva, que se chama em semiótica de proprioceptividade. O observador dessensibilizado estabelece com os objetos de sua percepção uma relação à distância, comparável à do alucinado, tal como o descreve Merleau-Ponty, quando diz: a alucinação não está no mundo, mas diante dele. E, finalmente, sobre o tédio, tratado ou claramente expresso nesse fragmento, diríamos que na fonte da intervenção se encontra, portanto, uma falta de um tipo particular, a privação do vínculo sensível. Essa falta é manifestada pelo tédio, do qual deixa agir, deixa ser. E que esse deixa agir e deixa ser constitui um núcleo modal.
Pode-se mais precisamente definir o tédio como investimento negativo ou disfórico do deixar agir e do deixar ser, por oposição à passividade, que seria uma forma neutra ou afórica dele. E, ao contrário do motivo romântico do tédio, que se poderia caracterizar como doxológico, fundado no enfraquecimento da dinâmica fiduciária, outra configuração se enraiza mais fundo na atonia do ato sensível. Nesse caso, ela se baseia na extinção do vínculo dóxico, ou seja, do crer fundador do sentir, da sua confiabilidade e validade. O primeiro tipo de tédio nega a adesão dos valores que definem o sujeito social, seus enfoques e percursos. O segundo nega, de maneira mais radical, a apreensão das valências do sensível e instala-se no grau zero de seu regime de intensidade.